Capítulo 2 Evitando a armadilha da gestão reforce a autossuficiência em vez da dependência. O marketing de rede baseia-se em uma filosofia de formação de equipes, em vez de supervisão. Talvez a causa mais frequente de fracasso no marketing de rede seja a crença errônea de que devemos gerenciar nossos distribuidores subordinados. Normalmente, depois que os novos associados passam o primeiro ou os 2 primeiros meses recrutando 10 ou 15 amigos, eles acabam dedicando o resto do tempo tentando fazer com que essas poucas pessoas tenham sucesso. Isso é o que chamamos de armadilha da gestão. Vamos salientar rapidamente que há uma diferença significativa entre gerenciar e apoiar uma organização de linha descendente. Cuidar da organização faz com que os novos networkers gastem uma quantidade desproporcional de tempo em uma ou mais partes específicas de sua linha descendente, excluindo todas as outras pessoas e tudo mais. Isso cria uma falsa codependência, fazendo pelos outros em vez de ensiná-los e incentivá-los a fazer por si mesmos. A armadilha da gestão cria 2 problemas graves para um construtor de negócios. Primeiro, produz distribuidores fracos e letárgicos, porque outra pessoa está fazendo o trabalho por eles. Segundo, ao gerenciar os outros, esse networker perde um tempo valioso que poderia ser investido de forma mais inteligente na prospecção e no recrutamento de novos distribuidores de linha de frente. E lembre-se, sangue novo é a força vital de qualquer organização. Patrocinar continuamente novos associados adiciona vitalidade a todo o negócio. Se você parar de recrutar antes de ganhar o suficiente para viver confortavelmente, perderá terreno valioso. E pior, como nosso negócio é liderar pelo exemplo, seus líderes irão imitá-lo, de modo que todos acabarão gerenciando e ninguém estará prospectando ou recrutando. Por outro lado, apoiar uma organização faz parte da abordagem de equipe inerente ao marketing de rede. Isso envolve responder às solicitações legítimas de todos os seus associados para ajudar a fechar uma perspectiva séria ou encorajá-los quando estiverem desanimados. Neste capítulo, pretendemos descrever a diferença entre criar dependência em sua organização e reforçar a autossuficiência. É fundamental que os profissionais de marketing de rede novatos reconheçam a diferença entre atividades produtivas e práticas ineficazes que desperdiçam tempo. Patrocinando membros da família e construindo para eles, Mark descobriu as armadilhas de supervisionar a linha de sua família da maneira mais difícil quando recrutou seu próprio pai. Como ele conta a história, doeu muito quando meu pai disse: "Filho, você está me envergonhando e ridicularizando o nome da família no Missouri vendendo óleo de cobra em um desses malditos esquemas de pirâmide." Doeu porque eu sempre amei e respeitei meu pai. Ele nunca ganhou muito dinheiro enquanto estávamos crescendo, mas abriu sua própria empresa de publicidade e relações públicas. Ele também escreveu 2 romances, um dos quais, Mantrap, tornou-se um best-seller em 1948. Meu pai era um homem orgulhoso que sempre me dizia que a integridade é mais importante do que a riqueza e que nunca se deve fazer negócios com um homem em quem não se pode confiar com um aperto de mão. Quando eu tinha 16 anos, estava no 2º ano do ensino médio na Glendale High School, em Springfield, Missouri. Meu pai deixou de escrever romances e artigos para revistas para abrir uma agência de publicidade. Fiquei muito orgulhoso quando ele confiou em mim para sair e angariar clientes. Ele disse que, se eu conseguisse um cliente para nossa agência, ele me daria a chance de escrever o texto. Fiquei tão entusiasmado que saí correndo e consegui um cliente na primeira semana. O nome do cara era Jerry Vaughan. E ele estava se preparando para abrir uma nova loja de animais em um pequeno shopping center perto da nossa casa. De alguma forma, provavelmente com pura coragem e entusiasmo, convenci-o a me dar uma chance. Voltei para o escritório do meu pai mal conseguindo me conter e dei a boa notícia para ele. Não me lembro de meu pai ter ficado muito animado com nenhuma das minhas conquistas, mas pude perceber que ele estava satisfeito. Nos anos seguintes, escrevi textos e criei anúncios para clientes que conquistei ao longo do caminho. Algumas das minhas campanhas publicitárias foram muito bem recebidas, enquanto outras não tiveram tanto sucesso. Mas, durante todos esses anos, meu pai me apoiou e incentivou. Isso até 6 meses antes da minha formatura. Na época, eu não percebi. Mas meu pai realmente queria se livrar do estresse. Aparentemente, em minha ignorância, não percebi sua esperança de que, após a formatura na faculdade, um evento que, aliás, nunca ocorreu, eu me interessasse em me tornar seu sócio, talvez até mesmo assumindo um dia toda a agência de publicidade. Eu tinha outros planos. Em retrospecto,
Acho que minha declaração na reunião de família de 1971, de que pretendia entrar no seminário e me tornar pastor, realmente o magoou. Mais tarde, descobri pela minha mãe que ele viu isso como um verdadeiro tapa na cara, depois de todos aqueles anos trabalhando juntos. Mas assim é a vida. Eu me tornei pastor vários anos depois, após uma série de empregos na área de vendas. Justamente quando meu pai estava aceitando meu ministério e começando a contar com orgulho aos nossos amigos como a igreja de seu filho estava crescendo. Eu lhe disse algo que resultaria em quase um ano sem nos falarmos. Eu lhe disse ao telefone que havia me tornado distribuidor de uma nova empresa na área de marketing de rede. Nunca esquecerei o silêncio desconfortável de 2 minutos que se seguiu quando perguntei: Pai, posso lhe enviar um shampoo e um condicionador? Sei que você vai adorar. Silêncio. Depois de alguns minutos que pareceram uma hora cada, quebrei o silêncio desconfortável perguntando a ele para qual endereço ele queria que eu enviasse o shampoo. Foi aí que a coisa ficou feia. Que diabos, filho? Você vai para o seminário, se torna um ministro e agora está desistindo disso também. Você é um desistente. E como você pôde desonrar o nome da família entrando em um esquema de pirâmide? Ele desligou abruptamente. Naturalmente, fiquei muito triste com a rejeição. Tudo mudou, porém, quando recebi um telefonema de desculpas um ano depois. Meu pai soube pela minha irmã que eu tinha construído uma rede considerável e estava ganhando mais por mês do que ele ganhava em um ano. Ele ligou e me parabenizou pelo meu sucesso. Então, ele revelou a verdade sobre sua saúde. O estresse estava causando problemas cardíacos. Além de se desculpar por me julgar tão severamente, ele também sugeriu que talvez eu pudesse ajudá-lo a sair da corrida desenfreada das relações públicas. Era tudo o que eu precisava. Na semana seguinte, eu estava em um avião para o Missouri para inscrever meu pai e tirá-lo do negócio tradicional. Eu estava muito animado com a perspectiva de ajudar meu pai a mudar sua vida. E a razão pela qual expliquei nossos antecedentes aqui com tantos detalhes é para ajudar você a entender minha razão para querer tão desesperadamente ajudá-lo. Veja bem. Essa foi minha primeira experiência com a formidável armadilha da gestão, ou seja, a supervisão da linha descendente de alguém. Antes de apontar meus erros, quero que o leitor entenda completamente a situação. E quero fazer todo o possível para ajudá-lo a evitar essa armadilha devastadora, porque ela é muito contraproducente e, na maioria das vezes, leva ao fracasso. Nossos pais, irmãos e amigos mais próximos geralmente são aqueles que nos atraem para a armadilha da gestão. Passei 4 meses em Springfield, Missouri, ajudando meu pai a construir sua organização. O problema era que todas as pessoas do meu pai me procuravam em busca de liderança, porque eu estava fazendo tudo por ele. Além disso, o resto do meu grupo estava sofrendo porque eu não estava disponível para responder às perguntas deles. Esses 4 meses que dediquei a gerenciar meu pai e todo o seu grupo foram os mais contraproducentes de toda a minha carreira em networking. O único valor real que tirei disso foi que aprendi sobre a devastação de ser babá de uma parte da minha linha descendente e comecei imediatamente a incorporar isso em nossas sessões de treinamento, a fim de evitar que outros cometessem o mesmo erro. Quando deixei Springfield, tudo que eu havia construído começou a desmoronar imediatamente. As novas pessoas na linha de frente do meu pai me consideravam seu mentor, quando não tive mais tempo para apoiá-las tão efetivamente quanto quando morava em Springfield. Várias ficaram desanimadas e desistiram no primeiro mês. Meu pai ficou frustrado porque não tinha ideia de como liderar seu pessoal e eles não procuravam para a liderança de qualquer maneira. Eu criei um aleijado do meu próprio pai porque, para todos os efeitos práticos, me tornei o diretor de uma creche para adultos. Mas eis a verdadeira tragédia. Meu pai tinha capacidade de ter um sucesso dramático no marketing de rede. Ele tinha ótimas habilidades de comunicação. Adorava trabalhar com pessoas e tinha competência geral em negócios que lhe permitiria construir e administrar uma organização bastante bem-sucedida em todo o mundo. Mas eu arruinei tudo para ele. Veja bem, eu o amava tanto e estava tão comprometido com o sucesso dele que, sem querer, transformei uma pessoa forte em uma pessoa fraca. Meu pai já se foi. Ele faleceu no ano passado. E, às vezes, enquanto estou sentado na solidão do meu escritório pensando nele, secretamente desejo que um anjo apareça e agite uma varinha mágica, deixando para trás uma pequena placa dourada sobre suas cinzas com os dizeres: aqui jaz um grande homem, Duane Arnell, que poderia ter sido ainda maior se seu filho não o amasse tanto. Mas, como eu não sabia na época o que sei agora,
Não sinto nenhuma culpa real. Meu pai e eu tivemos uma grande amizade até o fim. Em seguida, fui direto para Orlando, onde minha irmã Melissa era uma analista executiva de muito sucesso na Tupperware Company. Com minha irmã, eu tinha um motivo legítimo para entrar na Management Trap. Ou pelo menos era o que eu pensava erroneamente na época, porque achava que ela tinha um conflito de interesses pessoal. Como a Tupperware é uma empresa de vendas diretas, Melissa achava que seria totalmente inadequado para ela construir uma rede em outra empresa. Admirei sua decisão e decidi, mais uma vez, gerenciar toda a linha descendente da minha irmã. Recrutei seus líderes de linha de frente, treinei-os e apoiei-os. Porque Melissa simplesmente não podia violar a confiança que a Tupperware depositava nela. Mais uma vez, fui vítima involuntária dessa função administrativa. Enquanto isso, todas as minhas outras organizações em todo o país estavam sentindo a frustração de raramente conseguirem entrar em contato comigo, porque eu estava muito focada em gerenciar os grupos da minha própria família. Para resumir uma longa história, quando voltei para minha casa em Aspen, Colorado, eu tinha desperdiçado com sucesso mais de 8 meses construindo redes executivas para meu pai e minha irmã. Em um ano, os dois parentes haviam desistido e praticamente todos em suas organizações haviam desistido ou se tornado compradores atacadistas do produto. Eu havia desperdiçado muito tempo e, pior ainda, por amá-los demais, sem querer, havia tirado deles suas funções de liderança. Felizmente, meu pai conseguiu recrutar 2 dos meus antigos colegas do ensino médio da faculdade, Gary Turner e Jim Grundy. Ao longo dos anos, eles se saíram muito bem. Mas no final ambos optaram por seguir outros caminhos e hoje não ganhamos um centavo com os esforços de trabalhar extensivamente com parentes. Assumir a posição de cuidador do meu grupo serviu para diminuir minha renda, estragar as chances de sucesso do meu pai e da minha irmã e me tirar do rumo por quase um ano. A verdade é que eu deveria ter passado apenas uma semana em cada cidade treinando meu pai e Melissa. Então, ambos poderiam ter se preparado para construir seus grupos. Se você se encontra sozinho no marketing de rede, sem nenhum membro da sua família para apoiá-lo, há maneiras melhores de transformá-los do que tentar coagi-los a entrar no negócio e depois fazer tudo por eles. Se queremos mudar os outros, começamos mudando a nós mesmos. E as alterações em seu comportamento virão naturalmente. A verdade é que somos muito menos influenciados pela hereditariedade, sorte e circunstâncias do que pela nossa visão do que acreditamos ser realmente possível para nós mesmos. Jimmy Cossert, de Renton, Washington, é um dos lendários ganhadores de muito dinheiro na indústria de networking. Mas foi necessária uma autoavaliação matinal para quebrar um ciclo herdado que predominava em sua família há mais de um século. Ele nos explicou da seguinte maneira: foi perto do final do meu primeiro ano no MLM que decidi, numa manhã às 5 horas, quebrar o ciclo de pobreza que existia na minha família há gerações. Todos que eu recrutei tinham desistido. Todos. Todos que eu amava me disseram não. Eu não tinha renda. Nenhuma chance de retornar ao mercado imobiliário em espiral descendente com qualquer esperança de recuperação financeira, nenhuma experiência em outras áreas. Nenhuma formação superior e nenhuma vontade de perseverar. Meu bisavô era pobre e sem instrução, assim como meu avô, meu pai e agora eu. A pobreza, eu achava, era algo que corria na família. Minha esposa e meus filhos dormiam silenciosamente e, enquanto eu ficava sentado contemplando essas pessoas que eu tanto amava em nosso futuro incerto, um lampejo ofuscante me atingiu. Todos no meu passado, talvez em algum momento, provavelmente lamentaram a sorte ruim que tiveram, mas, ao contrário deles, eu tinha um trunfo na manga. Ao contrário dos meus antepassados, eu agora tinha o privilégio de estar em uma grande empresa onde as pessoas realmente ganhavam uma renda ilimitada. Nenhum dos meus antepassados jamais teve essa opção. Eu, Jimmy Cossert, fui escolhido para liderar a saída de gerações de servidão e mediocridade para toda uma linhagem que, antes de mim, nunca teve o privilégio de restaurar a dignidade da nossa árvore genealógica. Enquanto caminhava na ponta dos pés até o leito dos meus filhos de 1 e 3 anos, afirmei silenciosamente: farei por vocês o que meu bisavô teria feito se tivesse a mesma oportunidade. Vou terminar esta corrida e vou vencer. A partir daquele momento, decidi quebrar o ciclo da pobreza. Sei que meus antepassados poderiam ter feito o mesmo, se tivessem sido abençoados com uma oportunidade de renda ilimitada. Minha riqueza agora é um testemunho do meu bisavô.
que perseverou em tudo o que fez em uma geração que não oferecia nenhuma possibilidade de riqueza e liberdade de tempo para pessoas pobres e sem instrução. Nenhum dos meus filhos terá que ficar sentado no escuro às 5 da manhã e se sentir deprimido por ser pobre. Graças ao marketing de rede. O ciclo agora foi quebrado. O complexo do Messias, como ambos temos formação teológica, sabemos como é ser vítima do complexo do Messias, que é muito semelhante à armadilha da gestão, mas com mais ênfase em salvar pessoas. Dada a nossa formação, em algum momento queríamos salvar o mundo inteiro e cada pessoa que patrocinávamos. Sempre que encontrávamos uma boa pessoa, especialmente alguém que parecia precisar de ser salva, acabávamos por dedicar grande parte do nosso tempo a gerir essa pessoa e toda a sua organização. Mas isso não funciona, como René e eu aprendemos repetidamente. Eis a ironia. Os recrutas da linha da frente que exigem menos atenção são normalmente os que se tornam mais bem-sucedidos. Por exemplo, consideremos o Dennis e o David Clifton, irmãos do Texas. Na época, Dennis era aluno do programa de doutorado da Universidade do Texas e David era detetive do Departamento de Polícia de Houston. Após apenas um mês no negócio, Mark recrutou Dennis e lhe ensinou tudo o que sabia, e Dennis então ensinou a David o que Mark havia compartilhado com ele. Mark inicialmente pensou que os havia ofendido de alguma forma quando as ligações telefônicas deixaram de chegar diariamente. Mas ele descobriu que eles não precisavam mais dele como no início. Eles pediram que seus clientes em potencial ligassem para ele para confirmar a autenticidade do negócio e fechar o contrato. Mas, fora isso, eles entenderam a simplicidade de recrutar e treinar outras pessoas e simplesmente fizeram isso. Se há uma lição principal que aprendemos durante nossos primeiros anos no networking, é que os recrutas que mais precisam de nós geralmente são os que menos têm sucesso. E aqueles que prosperam de forma autossuficiente merecem todo o crédito. Mark Lembro-me de ter sentido como um verdadeiro tapa no meu ego a primeira vez que Dennis Clifton passou um mês inteiro sem pedir ajuda. No entanto, quando acordei do meu torpor de precisar ser necessário, fiquei surpreso ao descobrir que os rapazes Clifton tinham me ultrapassado. Somente no MLM é gratificante ter nossos membros da linha descendente alcançando o nível mais alto do nosso plano de remuneração antes de nós. Kate Dennison e Terry Hill também. Não precisavam de nenhum Messias. Apesar de nenhum dos dois ter participado de MLM antes, mesmo como distribuidores de linha de frente, eles simplesmente não precisavam que Mark o salvasse. Exceto por alguns telefonemas nos primeiros 2 meses e alguma ajuda para fechar negócios nos primeiros anos, eles se tornaram totalmente autossuficientes imediatamente. As novas pessoas que reclamavam e se queixavam abandonaram o negócio em poucos meses. Aqueles que se tornaram milionários fizeram isso principalmente por conta própria. Mark deu-lhes o apoio e o sistema duplicável que Richard Kaw lhe ensinou e eles prosseguiram para realizar grandes coisas com sucesso. Todos eles são vencedores. A última coisa que um vencedor precisa é de um gerente ou um salvador. Lembre-se, se os novos recrutas concluírem o treinamento e começarem a trabalhar sem ligar para você todos os dias e pedir que você faça tudo por eles, não fique ofendido. Fique feliz. Neste negócio, todos têm a capacidade de realizar grandes feitos, mas aqueles que dependem de seus uplines para tudo são geralmente os que fracassam mais rapidamente. O que torna nosso setor muito mais grandioso do que as oportunidades de emprego tradicionais é o fato de sermos remunerados por nossa produtividade. Não somos como algumas empresas tradicionais, como a TWA, que, no momento da impressão deste artigo, não concedeu um aumento aos seus funcionários mais dedicados em 10 anos. Enquanto seu CEO supostamente continua a ganhar $3.000 por dia. Se os novos associados querem ganhar mais do que um determinado líder acima deles, eles só precisam ser mais produtivos, ou seja, encontrar mais distribuidores de linha de frente e clientes que usarão e compartilharão os produtos. É isso que mais amamos em nosso negócio. Embora nunca possamos realmente perder nossos downlines a menos que paremos de encomendar produtos, nossos líderes downline certamente podem nos ultrapassar em ganhos. E alguns dos nossos o fizeram, especialmente desde 1992, quando decidimos nos dedicar a melhorar a imagem deste setor por meio de artigos e reportagens positivas na mídia, palestras em universidades, clubes e organizações, e livros como este. Não temos buscado ativamente o recrutamento de linha de frente na mesma medida que fizemos nos primeiros anos, porque optamos por usar a liberdade conquistada para outras causas.